Olá, seja bem-vindo ao canal, e fique comigo até o final. Bora pro vídeo. Por outro lado, outra dica que eu dou também, que eu faço muito, é atrelar uma playlist ou algumas músicas a alguns momentos, que aí eu consigo voltar para aqueles momentos. Muito mais fácil. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, em vez de escutar muita coisa, eu faço uma playlist para aquela viagem que vai ser legal. Então eu tô com a minha mulher, a gente fica escutando, sei lá, umas 20, 30 músicas a viagem inteira e tal. Aí a gente escuta depois de 10 anos aquela música e fala... Lembra daquela viagem. A gente tava não sei aonde. Porque o cérebro, ele faz essa conexão mais fácil. Com certeza. A música, por exemplo, o cérebro precisa de maiores estímulos. Então, se você quer decorar uma situação, ou você tenta visualizar, você tenta jogar cenário, música, porque aí você cria um filme. E um filmezinho no cérebro articula muito mais conexões. E quanto mais conexões cerebrais você tem, mais ele fixa. E mais intenso. E mais ele fixa. Então, o que vai acontecendo com a pessoa de idade que vai deixando de ter atividades? Vai diminuindo essas conexões, elas vão deixando de ser usadas. Então, mas elas morrem, elas atrofiam? Elas atrofiam. Lembra da trilha numa floresta. Tá. Se todo mundo passa por aqui, aquela trilha fica aberta. Se eu começo a andar numa trilha aqui e as pessoas abandonam, o mato cobre. A mesma coisa ocorre com o cérebro. Igualzinho. Por outro lado, aí vem o lado ruim meu e que eu sempre tento mudar quando eu sofro pra valer. Eu não consigo ser superficial em algumas coisas. Quando alguma coisa me incomoda, quando eu tô triste, eu não consigo deixar pra lá, como a maioria das pessoas conseguem fazer. Se eu tô mal, eu preciso ir até o fundo, entender aquilo, ficar mal durante um dia, 2 dias, aí eu consigo. Se eu vou empurrando, uma hora parece que bate aquilo, eu não consigo desviar dos problemas, assim, de coisas que estão me chateando. Tá, mas isso que você está falando é absolutamente benigno. Me faz mal. Não, 2, 3 dias? A tristeza é necessário. Vem cá. Mas é uma tristeza profunda. Peraí, mas isso não é depressão. Não é. É tristeza. É tristeza. Como é que eu sei a diferença de tristeza? Como é que se você não tem uma tristeza profunda, como é que você vai ter uma alegria, uma felicidade verdadeira, intensa e profunda? Eu preciso do contraste. Eu preciso. Por que é o frio e o quente? Luz e sombra. Luz e sombra. Eu preciso disso. E a gente vive numa sociedade que, tipo assim, ser triste é quase ser careta. Porra, não fala nisso, não toca nisso. Você tem que... É a ditadura da felicidade, que não tá levando a nada. Me incomoda demais, assim. Eu também, quando eu tô triste, eu tiro 2 dias. Eu vou assistir um filme que eu sei que eu vou chorar, não sei o quê. Mas depois daquilo, de eu ter mergulhado ali, eu sinto falta da luz. Depois que eu vou na minha escuridão, então isso eu falo, cara... Isso não é doentio que eu faço. Não, isso é saudável. Eu tô te achando que você vai ser coach de felicidade. Quando eu lançar o livro, eu vou te chamar pra ser... Eu quero muito. Tá aqui um cara que intuitivamente... Você não aprendeu isso? Não. Você fazia isso intuitivamente? De criar memórias para o futuro? É porque assim... tá parecendo uma consulta agora. Não, mas quando eu era criança, eu era teu. muito, muito infeliz, porque era muito, muito tímido, eu não conseguia falar com ninguém. Isso me incomodava de um jeito. Eu era afim de uma garota, eu não conseguia nem pensar na possibilidade. De falar. E não conseguia apresentar o trabalho na frente, eu não conseguia fazer nada. Você tinha fobia social. Fobia social. Isso mesmo. E eu, conscientemente, eu falei, eu vou mudar isso e vou. E foi um dia que eu decidi isso, tá me fazendo muito mal. E aí eu falei... Quem vai apresentar o trabalho? E eu morrendo de medo, eu falei, vou apresentar o trabalho. Quem vai chegar naquela garota? Eu vou chegar. Cara, e eu não sei, eu me joguei. E eu fiquei tão feliz de cada conquista que eu e isso de criança, tô falando eu entendi. Sexta, sétima série. Mas me fazia mal de um jeito que eu não conseguia viver. Eu não conseguia falar pros meus pais. Chegava a visita em casa, eu desenhava, mostra o desenho. Eu me escondia no quarto. E aquilo me fazia mal, eu não conseguia... me relacionar com as pessoas. E aí eu fui vencendo isso aos poucos. E até hoje eu sou tímido, mas eu consigo, eu sei como vencer. Você sabe que vai dar certo. Olha o que você fez. Você fez uma coisa que é assim, medo e a fobia social, medo. Vou te dar um exemplo pra você entender como que eu era. Eu adoro futebol. Adoro. Meus pais minha família sempre morou na praia, em Santos. Eu ia na praia, ficava o pessoal jogando futebol em Santos, lá na areia. Eu era incapaz de pedir pra jogar. Eu ficava atrás do gol, buscando as bolas durante 1, 2, 3 horas. Louco pra entrar. Louco pra entrar. Alguém falou, você quer entrar? Eu falo, quero. Eu era incapaz de falar,
posso entrar? Eu não conseguia pedir pra jogar Não, então futebol. você não conseguia levantar o dedo para tirar a dúvida da Nada, escola. nada. Né? Porque a fobia social é isso. Você Era um tem pavor de ser pavor. centro, né? Pavor de uma menina olhar pra mim e eu era afim dela e eu falar, meu, o que eu vou falar? Entendi. E eu Isso é lembro, fobia social mesmo. E eu lembro, eu falei, eu não quero assim. E eu tinha um lance também religioso, e eu rezava muito pra Deus Me e ao mesmo ajuda, tempo né? ajuda. Eu não podia nem pedir ajuda pros meus pais, porque a gente não tinha esse diálogo antigamente. Não tinha mesmo. E eu lembro quando eu fui vencendo isso, essa felicidade, falar, nossa, consegui apresentar um trabalho, nossa, consegui falar. E daqui a pouco eu tava fazendo piada, tava brincando, tava pedindo pra entrar no Então, você jogo. abriu, por exemplo, na fobia social, né? Que é a timidez excessiva. É. Você tem um circuito, o circuito do medo extremamente ativado. De ser rejeitado. Não, de ser rejeitado, de não ser aceito, das pessoas acharem que você é ridículo, sempre de achar que você vai falar não vai agradar. Então, é um circuito de medo muito grande que o cérebro tem. O teu era hiperativado. O que se faz para desativar isso? Eu tenho que ativar outros, que é o circuito da coragem. Medo é uma coisa que ele só tem uma saída, enfrentar. Porque o medo, se você for para trás, chega uma hora que tem uma parede. Não tem mais pra E onde ele ir. vai te sufocar. Agora, é interessante como o teu cérebro tinha uma questão de enfrentar os problemas. Não é comum isso. Mas eu tenho medos até hoje que eu nunca enfrentei. Cobra, por exemplo, eu nunca enfrentei esse medo de cobra. Mas vem cá, você Altura. tem cobra no teu dia a dia? Não. Isso é uma não fobia. Fui obrigado, não fui Porque olha obrigado. só, olha que interessante. O medo e a ansiedade pode se manifestar de várias formas. Então você é um cara ansioso. Muito. Você tem uma muito, personalidade muito, ansiosa. muito. E em alguns momentos você fez o que a gente chama de transtorno de ansiedade, que é o adoecer da ansiedade. Sim. Porque a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Ela é ruim Em quando... menor ou maior escala. Todo mundo tem. Porque a ansiedade, eu preciso ter ansiedade para levantar e ter um objetivo na vida. Ansiedade é um medo do futuro? Não, é assim. Ansiedade e medo é a mesma coisa. São duas faces de uma mesma moeda. Só que tem que o medo é uma coisa concreta. Por exemplo, se entra um ladrão aqui, a gente vai ter medo de uma coisa ali, Sei. tá? Que a gente sabe o que é. A ansiedade é um medo subjetivo. Eu não sei o que é. Aquilo não vai me matar. Por exemplo, falar na frente de uma plateia não ia te matar. Ninguém estava ali com a metralhadora. Mas o teu cérebro interpretava como uma questão de vida ou morte. Por quê? Porque certamente você nasceu com esse sistema límbico do medo mais ativado. Entendi. Aí você vai ver na família, tinha algum avô ou pai que tinha a mesma coisa, mas não tinha coragem de falar. Entendi. Porque na época não falava. Aí o que fazia? Era o cara que ia trabalhar num lugar que ele não precisasse lidar com o público. Era o cara que ia trabalhar numa fábrica onde ele ficava fazendo uma função de botar um parafuso ali, sem falar com ninguém. É que meus pais eram professores. Os dois eram de falar público, sabiam falar bem, assim, e eu Mas acho... você pode ver que tinha um avô, uma avó. tá. Porque a genética não é pai e mãe. Genética é um jogo de probabilidade. Você pode pegar a genética de um bisavô. Entendeu? Que a gente sempre acha que é pai e mãe. Mas pai e mãe também já herdou genética de avô e avó. Que herdou do bisavô e do bisavó. Então, assim, quando você tem ansiedade, é normal ter ansiedade. O problema é adoecer da ansiedade. A fobia social é um adoecimento da ansiedade, que é isso que impede. E você está falando uma coisa tão interessante. Primeiro, interessante é você ter percebido isso e você partiu para enfrentar. Que me fazia muito mal. Mas é sensacional. Era... O tratamento de fobia social é fazer isso. O que a gente propõe para o fóbico social? Olha só, a gente vai te preparar para você enfrentar. Então, tem uns que não conseguem enfrentar. Você primeiro tem que medicar para ele enfrentar, para depois você ir tirando o remédio e falar, tá vendo como dá? Tanto que tem gente que tem tanto pavor que a gente usa o quê? Realidade virtual. Olha só. Esses óculos de jogos, a gente hoje usa pra gente que tem medo de falar em público. Que é uma coisa controlada. Tá ali, a gente tá ali, você vai desensibilizando. O que você fez? Eu quero. Você foi desensibilizando teu cérebro. Você fez certo. Agora, espantoso é você ter sacado isso sem ter sido ensinado. Você não é burro, você é inteligente. Mas eu acho que foi uma forma de sobrevivência também, porque eu tava me fazendo muito mal. Tá, mas você teve a coragem. Sim. Porque a maioria das pessoas vai evitar aquilo o resto da vida. Estamos falando assim de passar 3 anos assim, tomar decisão depois de 3 anos passando. Ok, mas você chegou ao limite. Exatamente. Obrigado por assistir esse vídeo.
Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para ter acesso assim que postar. Curte e compartilhe esse vídeo.